Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aí a um novo vídeo, né? Eu peço desculpas aí por uma longa ausência, eu tive que viajar em questões de trabalho, fiquei quase 2 semanas fora aí. Mas hoje nós vamos iniciar um vídeo muito bacana, vamos inserir o nosso primeiro caractere, né? Nós no vídeo passado vimos como eu trato os caracteres, como eu crio os caracteres, né? Processo passo a passo. Tá? Eu fiz uma predisposição para vocês da distribuição dos caracteres na tela do LCD, tudo isso nós vamos passar. E eu gostaria de primeiro tirar uma errata aí do vídeo passado, né? Onde eu disse que não houve alteração de memória, de consumo de memória, em função da inserção dos caracteres que nós criamos. Isso foi um erro, né? Aqui na tela, vocês podem ver exatamente o mesmo software que nós deixamos lá no vídeo 4, né? Consumindo apenas 624 bytes. Vamos compilar ele. Tá aí o resultado, né? Vou gravar. Faz aquelas barrinhas coloridas, depois ele limpa o LCD e não faz mais nada. Ok? Então, primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês é o seguinte: eu vou trocar agora o software para a versão que eu já deixei ele pronto, né? Nós vamos passar passo a passo aqui, tá? E vamos compilar ele. Vamos compilar esse código e ver para quanto que nós fomos quanto que nós estamos consumindo de memória, né? Eu fiz algumas alterações que eu vou simplesmente desligar, né, da compilação para a gente ver para quanto que a gente foi de memória de consumo. Deu um errinho aqui o LCD Clear, né? O LCD Clear porque eu comentei aqui a função LCD Clear. A única diferença que tem desse código aqui para aquele que nós vimos com 624 bytes é que eu separei aquelas barras, né? Eu criei aqui uma função chamada LCD bars, né? Que ele cria aquelas barras, e separei aqui o LCD Fill Black, que ele enche o LCD todo de preto para limpar o LCD, que eu vou precisar dessa função, eu separei disso daqui. Então eu criei a função LCD bars, que cria exatamente aquelas barras, delay de 5.000 milissegundos, que é 5 segundos, né? E eu criei também a função LCD Clear. Vamos compilar. Opa, é porque eu estou chamando fontes ainda, né? O fontes a gente tem que tirar fora. Aí já subiu de 624 para 636 bytes. Vamos ver como é que fica esse código. Estou gravando. Bom, gera as mesmas barras, né? Dá um tempinho de 5 segundos e depois ele vai limpar. É a mesma coisa. Eu já vou de cara diminuir esse tempo de 5 segundos para 500 milissegundos ou meio segundo, que nós vamos compilar esse código várias vezes, senão o nosso vídeo fica muito grande. Ok, meus amigos? Então agora sim, ó, nós temos 636 bytes apenas. E agora eu vou inserir na memória ROM as fontes que nós criamos. Lembrando o seguinte, nós criamos as fontes grandes, né? O 0G, 70 por 118, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, grandes, né? As fontes grandes nós criamos juntos. E nesse meio tempo, eu criei também as fontes do tamanho médio, que elas vão ter 47 por 71 pixels, de 0 a 9, e criei também os dígitos pequenos que nós vamos usar nos segundos do relógio. Também de 0 a 9, que tem 23 por 41. E além disso, criei um breakpoint aqui. E além disso, eu criei alguns símbolos que lá na frente eu vou explicar para vocês. Ok?
Então, se nós compilarmos isso agora, nós vamos ver aqui que nós vamos sair de 636 bytes para 8.911 bytes. Então, foi uma escorregada que eu dei lá, dizer que não alterou o consumo de memória, mas alterou sim. Nós saímos de 624 para 8.911. Ok, meus amigos? Então, aí, vamos ter uma vinheta aí, né? Peço que vocês deem like lá no nosso canal, é muito importante, tá? Subscrevam o nosso canal, é muito importante o apoio de vocês. Essas aulas têm alguma complexidade para ser feita, elas tomam algum tempo, né? Então nós precisamos do apoio de vocês para que nós possamos continuar com isso daí. Depois da vinheta, nós retornamos e damos sequência a todas as alterações que eu fiz nesse software. Ok, meus amigos? Vejo vocês daqui a pouquinho. Ok, meus amigos, voltando aí, então, vamos lá na função LCD-CMD. Eu criei algumas outras funções nesse intervalo de tempo aí que eu fiquei sem gravar nenhum vídeo. A primeira função eu chamei de LCD Pixel, LCD-PX, onde eu informo pixel a pixel a coordenada em x e y, e ele acessa a memória interna do controlador do LCD e coloca o cursor exatamente no pixel que eu quero desenhar. Essa função é muito importante, tá? Criei também a variável draw, também é uma função bem importante. Essa função ela tem um pointer, né, ou um ponteiro para o bitmap, por exemplo. Vamos aqui devagarzinho. Se eu vier aqui em fontes, vamos dizer que eu queira escrever no LCD esse caractere 0G. Ele é formado por uma sequência de 70 por 118 bytes, é bastante coisa. Desculpa, pixels, né? 70 por 118. Não, é bytes mesmo, desculpa. 70 bytes por 118 bytes. Eu não vou transferir toda essa variável toda vez que eu chamo essa função. Então eu crio aqui um vetor para a memória ROM. Esse asteriscozinho aqui é simplesmente um vetor. Eu só indico o início do endereço dessa variável na memória do processador e ele lá trata ela. Não preciso carregar, não preciso transferir essa variável enorme toda vez que eu for fazer uma interação com ela. Ok? Essa função chama direto pixel a pixel, né? E plota, em linhas gerais, tá? Plota o que eu estou indicando como ponteiro aqui nessa variável BTM, ok? Ainda eu criei um switch case relativamente grande. Deixa eu descomentar ela aqui. O que esse switch case faz? Cada caractere daquele tem um tamanho, né? Por exemplo, o 0G tem 70 por 118, todas as variáveis grandes têm 70 por 118, as variáveis médias têm um tamanho de 47 por 71, e assim vai, as pequenas têm 23 por 41. Então eu criei um switch case de maneira que eu não preciso me preocupar com o tamanho da função. Eu simplesmente mando um número para essa variável aqui, FNT, e eu mando a coordenada que eu quero que ele imprima o caractere, ou a BMP. Então, por exemplo, se eu quero imprimir o bitmap 0, né? Eu chamei aqui de 0, case 0, né? Isso aqui eu mando 0, eu vou imprimir o 0 grande lá, ó, nas coordenadas que eu passo, e ele já se encaminha com o tamanho da variável para mim. Certo? Isso é
de 0 a 9, são as variáveis grandes. Quando eu for mandar uma variável do tipo do tamanho médio, eu já vou somar 10 a ela. Por exemplo, lá na frente, quando nós formos fazer a tela do termômetro, que eu vou usar as variáveis, os caracteres médios, né? Por exemplo, eu quero imprimir no LCD o número 0M, a variável 0M. Ao invés de eu mandar o 0 para cá, eu somo 10. Então ele vai cair aqui e já manda imprimir a variável média. Assim vai de 0 a 9. Quando eu for imprimir a variável 9 média, eu somo 10 a ela. Então eu mando para cá a variável 19 e ele cai nesse case aqui. Para as variáveis pequenas, que são utilizadas nos nossos segundos, né? Quando eu for enviar o 0, eu somo 20, caio nesse caso. Somo 20 para 1, 21, cai no 1. E assim sucessivamente. Tá? Vocês vão entender mais à frente quando nós efetivamente mandarmos os dados para cá. Deixa eu dar uma acertadinha no código aqui, porque eu não gosto de código bagunçado. Também aqui na função LCD init, eu fiz algumas considerações aqui que mais tarde nós vamos passar por ela. Mas no momento oportuno. Então vamos lá para o nosso código. Ok? A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, eu desenhei no AutoCAD aqui o nosso display, para que a gente possa colocar as variáveis bem certinho, bem centradinho no LCD, né? Bem bacaninha mesmo. Então, eu desenhei aqui os quatro caracteres grandes do relógio, mais 2 dígitos de segundos. Desenhei 2 pontos aqui de separação das horas para os minutos e 2 quadradinhos aqui que eu vou explicar mais à frente. Observe aqui que o caractere grande tem que ser exatamente 70 por 118. Então eu fiz isso no AutoCAD e consegui centrar perfeitamente no nosso LCD, que tem 480 pixels de largura por 320 de altura. Depois eu criei uma linha horizontal separando essa tela do resto que nós vamos fazer aqui embaixo, em aulas futuras, em vídeos futuros. Perfeito? Então vamos pegar o primeiro caractere aqui e nós vamos voltar lá para o nosso código. Vamos lá. Essas 4 linhas eu vou deixar para explicar depois. Então eu já iniciei o LCD, eu já desenhei aquelas barras, já limpei o LCD, ok? E eu estou dizendo para ele que eu quero imprimir na cor branca. Vamos ver aqui. Cor branca. Opa. Ou CCD igual a 1, cor branca. E aí nós vamos chamar a nossa função PLT lá para o case 0, que eu vou imprimir a variável grande, né? O 0G. Se nós formos lá, vamos conferir. O case 0, eu vou passar esse valor 0. Nas coordenadas que eu quero, ele vai desenhar exatamente o 0G. Perfeito? Então eu estou chamando a função LCD-PLT para o case 0. Nas coordenadas x, deixa eu fazer uma coisa aqui. Nas coordenadas, separar a tela aqui. X 45, eu me afastei da borda 45 pixels, né? Então, x 45 e y de 20. Está aqui, y 20. Perfeito? Vamos compilar esse código, então, e ver o que vai acontecer no nosso LCD. Aumentar aqui. Compilei. Vou gravar. Observe que agora é um pouquinho mais demorado, né? Nós estamos com quase 10 kilobytes de dados, né? Então o PicKit 3 já não é tão rápido a gravação, ele demora um pouquinho. Olha lá, código de barra, deixei só 500 milissegundos, olha lá. Plotou o nosso número 0G
Vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Exatamente na posição que eu quero. Tá de cabeça para baixo para vocês. Então aqui nós vamos fazer uma alteração na rotina LCD init. Observe que aqui eu tenho vários né, de command, vários, né? Aí eu mando data, aí vem outro com. Isso aqui é um registrador interno do LCD. Ok? Toda vez que você vê um com, eu estou dando um comando para acessar esse registrador. Então aqui eu já deixei mastigadinho para vocês, ó. Quando eu chamo esse registrador 036 em hexadecimal, isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá no datasheet dele. O datasheet dele está aqui. Eu vou simplesmente dar um Ctrl F 0x36H. Acho que é H, acho que é assim que ele chama aqui. Eu acho que é só 36H. 36H, tá aqui, né? Ó. Vamos lá, vamos ver se a gente acha mais especificamente ele. Ó, Memory Access Control. Tá vendo? É o registrador 36H. Então eu estou dando um comando dizendo para o LCD, né? Eu estou enviando um comando que eu quero acessar o registrador 36H. E aqui dentro eu vou fazer essa configuração. De forma que eu consiga rotacionar, espelhar, fazer o que eu quiser com a formação do caractere no LCD. Isso é bem legal. No Arduino, né? Vocês aí que mexem com Arduino, geralmente tem assim, né? Set rotation, 1, 2, 3 e 4, mas não diz para vocês exatamente o que vocês estão fazendo, né? Na verdade, vocês estão trocando o valor desses registradores. Você acessa o registrador 36 e manda o valor para ele B8. Se você pegar qualquer variável aqui, qualquer uma, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma variável auxiliar 1 aqui, e eu chegar aqui no valor em hexadecimal e bater 36, aqui está a configuração em binário, ó, 0001101100. Isso equivale a 36 em hexadecimal ou decimal 54. Eu posso escrever aqui 54 também. Se você voltar lá, o que você está fazendo? Exatamente o que está aqui, ó, 00110, o que está ali. Então eu tô dizendo para o display que eu quero que essa configuração deste registrador seja feita dessa forma. Com calma vocês podem olhar depois, tá? Caso contrário, o nosso vídeo fica muito extenso. Mas é isso que eu estou fazendo. Toda vez que você vê aqui nessa função init, a função LCD com, eu estou acessando um registrador diferente, e aí eu entro com os valores, né? Por exemplo, aqui eu estou usando entrando com B8 em hexa, e eu não quero mais, eu quero rodar aquela tela em 180 graus. Então, ao invés de eu mandar o comando B8, eu vou mandar o comando 0x68 em hexa 68. Olha, mudou aqui, ó, 00010110 em binário. Vamos compilar esse código? Vamos ver se a imagem lá não vai realmente rotacionar em 180 graus, não vai ficar mais de ponta cabeça para vocês, vai ficar certo para filmagem, né? A câmera ela inverte a imagem. Está compilando, compilou, está gravando já. Deve aparecer perfeito para vocês aí agora. Ok? Não, acho que antes estava certo, né? Acho que agora ficou de cabeça para baixo. Então, voltamos lá, não tem problema. Então a configuração realmente é em 180 graus. Estava de cabeça para baixo para mim. Para mim estava de cabeça para baixo. Anyway, seguimos em frente. Então, eu mandei imprimir o switch case 0 na posição X45, Y20, o primeiro dígito do LCD. Agora eu vou para o segundo dígito. Eu também vou imprimir o caractere 0
nas coordenadas x 125 e y continua 20. Vamos ver lá? Claro, eles estão alinhados, né? Ó, eles estão alinhados aqui, o primeiro, o segundo continua 20. E aqui eu tenho 45 mais 80. 45 mais 80, certo? Portanto, 125. Perfeito? Vamos compilar. Gravei. Isso deve resultar no segundo dígito do relógio. Vamos ver? Olha aí. Bem certinho. O que nós vamos imprimir agora? Vamos imprimir os 2 pontos decimais. Eu fiz lá 2 círculos com raio 10, ou seja, na verdade é um quadrado 10 por 10, né? Onde está desenhado um círculo dentro. A posição dele em x, eu tinha 125, somo mais 80, certo? Então 205. E para não criar um quadradão grande aqui com esses 2 símbolos, eu criei um 10 por 10 aqui e outro 10 por 10 aqui, me reduz a memória. Então o x vale 160 mais 45, 125. E o primeiro está a 59 no y. Vamos ver no nosso código. Olha aqui, ó. Posição do ponto superior do relógio. Observe que eu estou mandando o switch case 30. Então ele vai vir aqui nessa função, certo? Vai vir como 30 aqui, vai procurar o case 30 e ele vai justamente imprimir o ponto do relógio na coordenada que eu estou mandando, que no caso é 205,59. Vamos ver lá. 205, né? 45 mais 160. Y 59. Aí eu vou mandar imprimir o segundo, que também é na mesma coordenada em x, mais 30, que eu tenho uma separação de um para outro de 30 pixels. Então é 59 mais 30, 89 em y. Vamos ver? Ó, o segundo ponto. 205, a mesma coordenada em x, 59 mais 30, 89. O segundo ponto do relógio. Vamos dar uma compilada, ver como é que fica? Demora um pouquinho, né? Ele já não é mais tão rápido. Tá vendo? Os 2 dígitos mais o ponto do relógio. Eu acho que eu vou inverter de novo aqui, porque eu estou com a impressão que está de cabeça para baixo e está mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu poderia espelhar também. Espelhar o LCD. Mas não vou fazer isso não, porque eu não vou procurar o código para fazer isso agora. Tá? Dando seguimento, na próxima gravação já vai sair ao contrário, né? Eu vou imprimir o terceiro e o quarto dígito do relógio. Então eu estava na coordenada x 205, vamos ver lá. 205 estava aqui, mais 20, 225. Aqui continua 21, né? 20, desculpa, 20 essa coordenada y. Nós mudamos lá. 205, 305, 20 e 225, 20. Também eu estou mandando o caractere 0 grande, tá? Vamos lá, vamos compilar isso e gravar. Ele vai inverter, vai aparecer os 4 dígitos do relógio, só que ele vai aparecer rotacionado para ver se fica de cabeça em pé para vocês verem aí no vídeo, fica mais fácil. Demora um pouquinho, foi. Certo? Os 4 dígitos do relógio. Lembrando que eu estou rotacionado, no caso aqui acho que eu estou em 0 graus, né? Não, mas isso aí tanto faz. Na hora que eu for fazer a placa, eu estou em 0 graus lá. Perfeito? Eu vou agora a posição do primeiro dígito dos segundos. Vamos lá, ver os segundos. Os segundos, eu tenho que somar isso tudo aqui, ó. Todos esses números aqui, se eu somar, eu vou encontrar a primeira coordenada em x,
tá? E a coordenada em Y, 97. Então, somando todos aqueles números lá, eu tenho 385 com a coordenada Y, 97. Depois eu ando mais 20, se não me engano. Vamos ver lá. Depois eu ando mais 27, né? Ando mais 27 pixels. Então, 385 mais 27 no mesmo Y. Então, eu vou compilar e gravar. Vai aparecer os 2 dígitos dos segundos também. Perfeito? Vamos lá? Aí. Bem centralizadinho, né? O que me falta fazer? Me falta fazer aquela linha horizontal, né? Olha aqui, ó. Criei 3 linhas horizontais. Uma central com 160. Eu tenho 320 de altura, né? Eu criei uma no meio, uma em cima e uma embaixo. Para isso, nós usamos essa funçãozinha aqui direto, tá? LCD Fill. O que ela está fazendo? A LCD Fill, eu estou dizendo que ele trace uma linha para mim, com início em x igual a 0, o y em 159, observe que não é 160, tá? Vamos fazer aqui. Vamos lá. Não deu. Acho que só aqui que dá para fazer isso. Vamos lá. Ó, eu em vez de fazer ela no meio, eu fiz com 159, ó. Essa linha aqui, que é a primeira linha que eu estou fazendo. E vou terminar ela em 161, com uma largura de 480 em x. Vamos compilar isso aí, ela vai traçar uma linha na horizontal, exatamente no ponto que eu quero. Eu preciso trocar o cartão da memória aqui. Vou deixar uma vinheta com vocês, tá? Só terminar essa gravação. Vai aparecer a linha horizontal. E eu vou dar um refresh aqui nos meus cartões de memória. Ok, pessoal? Observe lá que já apareceu a linha horizontal. Perfeito? Vou deixar uma vinheta aí com vocês, eu volto na sequência. Tá bom, meus amigos? Até depois. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí, é porque aqui é muito simples o meu estúdio, né? Então, às vezes, acaba o cartão de memória, estou de olho ali no computador, né? Então, eu preciso dar um reset aí, né? Mas vamos lá, agora eu tenho algum tempo para retomar aí o que nós estávamos falando, ok? Então, vocês podem ver aí que está formado o nosso relógio, né? Está formado os nossos dígitos, né? Muito bem alinhadinho, né? Com início e fim do LCD, bem bacaninha, né? Muito bem, o que querem dizer essas linhas aqui agora? Querem dizer o seguinte, que eu andei dando uma olhada lá no touch, né? E nós vamos fazer o touchscreen. Então aqui, nessas duas posições aqui em amarelo, nós vamos botar um botãozinho chamado Set para ajuste do relógio, calendário, etc. E aqui nós vamos botar um outro botãozinho chamado FM para você ligar e desligar o rádio. Perfeito? Para o touch, eu peguei o datasheet, tá? Eu encorajo vocês todos a sempre ler o datasheet. É muito importante. Aqui realmente você está aprendendo a manipular os integrados, os controladores, né? E
não só manuseando bibliotecas que vocês, em muitos casos, mal sabem o que vocês estão fazendo, a não ser fazer aquilo que a biblioteca do Arduino se propõe. Tá? Então, o controlador do touch do LCD chama-se XPT2046. É um integrado bem conhecido, tá? Não é difícil comunicar com ele. Ele usa a comunicação SPI para você obter as coordenadas do que está sendo pressionado no LCD. Ele dá a coordenada X, Y e dá a pressão que você está exigindo, que você está imprimindo no LCD, ele também dá isso para você. É uma coisinha um pouco complexa, tá? Principalmente para quem está acompanhando os nossos vídeos aí, não tem muita noção de eletrônica, não é tão simples assim, mas o bom é que ele ocupa muito pouco espaço de memória para fazer. Eu dei uma analisada aqui, olhei, na verdade é esse carinha aqui, ó, que está no nosso LCD. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma foto dele, é possível que tenha. LCD Dimensions, deixa eu ver, não, ele não aparece aqui, mas é esse carinha aqui, ó, ele está nessa posição aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma foto do LCD aqui. Schematic. Tá aqui ele, ó, no esquemático do LCD, tá vendo? XPT2046. É o cara que é responsável pelo touch. Perfeito? Então eu dei uma estudadinha e a gente consegue implementar isso no nosso sistema sem que haja muito consumo de memória. Se nós formos colocar vários botões aí para fazer todas essas funções também, nos consome pinos e a memória também não é desprezível, né? Você tem que botar filtros anti-debounce para evitar que quando você aperte o botão ele acione várias vezes dentro do processador, né? Lembrando que ele está rodando a 68 MHz, né? Então, ao pressionar um botão mecânico, ele gera um ruído que isso é interpretado como se você tivesse apertado várias vezes o botão, né? Então nós vamos inserir o touch, né? Fica mais sofisticado, fica mais bonitinho. Essa é a forma de comunicação, é bem simples, tá? Como é que você obtém essas informações? Ele tem uma saída no LCD. Puxa vida, eu acho que eu não vou ter isso fácil para mostrar a vocês. Infelizmente não vou ter, mas aqui está nas outras aulas. Mas aqui a gente consegue ver. Desculpa, aqui, ó. Lembra lá no nosso esquemário? O nosso esquemáticozinho está aqui, nós estamos seguindo ele até agora. Eu vou fazer algumas modificações aqui para que a gente possa usar o touch, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, touch IRC, né? Ele tem uma saída, o pino 25, né? Touch panel IRC. Significa o seguinte, e eu já testei, tá? Eu já peguei o pino 25 ali, botei um multímetro, e toda vez que você encosta o dedo no LCD, ele faz esse TP IRC, né, que é o Touch Panel IRC, é uma Interruption Request. Ele baixa esse valor para 0 volts, soltou, ele volta a 5. Então, quando você encosta o touch, o processador vai sentir que esse pino caiu de 5 para 0, tá? Esse pino aqui. E aí ele vai mandar uma sequência de clock aqui e vai, através dos terminais MISO e MOSI, né? MISO quer dizer Master In, Slave Out. Ou seja, o slave é o LCD, ele está mandando dados para o processador. E aqui é o MOSI. Master Out, Slave In. Aqui eu entro com dados do processador. Então, quando ele sentir que esse pino caiu de 5 volts para 0, eu vou enviar uma sequência de dados aqui no pino MOSI, que é Master Out, ou seja, eu estou mandando do processador, que é o Master, para o Slave In, que é para a entrada do Slave.
eu dou uma série de comandos, ele me dá a posição X, Y e a pressão que foi exercida no LCD. É mais ou menos isso daí. Tá? Então usa a comunicação LCD, comunicação SPI, né? Ou Serial Periferal Interface, né? E é um tipo de comunicação que a gente já fez vários projetos com ele, não tem nenhuma dificuldade. Eu preferia que fosse I2C, né? Se essa comunicação fosse I2C. Por quê? Porque nós já vamos implementar, né? Para a comunicação do RTC e do rádio FM. Então nós teríamos só um tipo de comunicação aqui que seria I2C. Nesse caso, nós teremos que implementar também a SPI. Não tem problema, vai chegar a hora dele, né? E nós vamos implementar esses códigos aqui de forma que a gente tenha a leitura desse botão e desse. Em função de cada botão desse, você vai abrir outras telas, né? E outros botões serão inseridos futuramente, ok? Então vamos lá. Eu criei um desenhozinho chamado Set Symbol. Esses arquivos estão todos para vocês lá, para download. Na descrição do vídeo vocês vão achar, né? Você vira aqui, ó, Set Symbol, eu criei, tá? Eu criei esse desenho, fui lá naquela página, fiz a conversão para plain bytes, sendo que aqui eu não inverti a imagem, vou botar um fundo verde, por exemplo, tá? E criei também o botão FM, tá? E fiz aquele processo lá que a gente conhece, resultando aqui, ó, no FM inverted, né? Ou seja, ele está espelhado, ele está, o que é aceso fica apagado, o que é apagado fica aceso, tá? E isso já tá incorporado lá dentro do nosso código. Então nós vamos aqui fazer os dois aparecerem, tá certo? Eu vou descomentar isso aqui, vou compilar e deixa eu ver se eu dou um zoomzinho aqui melhor aqui para vocês. Aproveitar que a câmera hoje está de bom humor, ela tá focando direitinho, né? Já compilei, vou gravar, vou mandar lá no PicKit 3, já está enviando os dados aí para o LCD. Então vão aparecer os dois botõezinhos aí que nós desenhamos lá. A telinha vai ficar meio segundo, tá lá, ó. Acho que ficou meio desfocado, né? Vou tentar afastar um pouquinho. Mais um pouquinho. Essa câmera não é muito boa de foco. Eu estou com muita claridade aqui. Difícil, meu estúdio é muito simples. Tá? Então eu desenhei aqui, ó. O que eu fiz? Eu botei CCD igual a 5 e mandei o LCD Draw, o Set Symbol, que é aquele desenho, na posição 385, Y de 21. Na verdade ele está um pixel mais baixo, né? Vamos lá para a gente certificar disso. Eu acho que eu cometi uma... Ó, aqui é 20, né? Então eu vou alinhar para cá. Então eu vou subir um pixel. É praticamente imperceptível, né? Mas eu vou botar direitinho alinhado ali 20 pixels. E aqui também são 59. Eu tenho 57 pixels. Eu vou consertar os dois. 57 pixels. Vamos lá, vamos compilar de novo. Vamos acertar a posição deles. Perfeito, meus amigos? Então, assim, vocês podem rever, podem voltar ao vídeo aí à vontade, né? O interessante é que vocês estão vendo claramente como que essas coisas são feitas, né? Dentro do Arduino, para achar essas informações, você tem que praticamente esmiuçar todo o código, né, para chegar aonde efetivamente estão essas informações. Aí focou direitinho. E para finalizar, eu vou deixar uma vinheta aí com vocês, né? Por favor, dê o like no vídeo, eu preciso, é muito importante que vocês nos apoiem, é muito importante, é fundamental para a gente, tá?
A gente está transferindo aí conteúdo bastante interessante. É fundamental que a gente tenha o apoio de vocês. E para finalizar, eu fiz aqui uma rotinazinha muito rápida, muito básica, né? Só para a título de informação, né? Eu criei aqui algumas variáveis que eu nem coloquei elas no lugar, porque isso aqui logicamente não vai ficar nessa desordem, né? Mas eu criei uma rotininha aqui bem básica, que eu dou um delay de 1 segundo. Claro que isso não tem muita precisão, né? Porque é um oscilador interno do processador. Ele é preciso, mas não a esse grau de precisão para manter a hora, como o RTC tem, né? Através do oscilador TCXO, tudo aquilo, né? Que garante alta precisão para o relógio. E ele também não vai ser feito aqui dentro por pooling, né? Isso aqui chama-se pooling. Ele vai ter uma interrupção para isso. Nós vamos utilizar a interrupção do pino RB0, a interrupção externa. Mas eu criei essa rotininha só para vocês verem aqui os segundos andando e os minutos andando, né? Então eu vou gravar aqui e vocês vão ver a animação aí, como ela vai ficar já assim, tipo que meio definitivo, né? Os caracteres mudando em função dos segundos e assim por diante. Tá? Já começou lá, 1, 2, 3 segundos, né? Funcionando. Basicamente, essa telinha aí de cima ela não altera, né? Nós vamos alterar a tela embaixo. Embaixo nós vamos mostrar calendário, vamos mostrar uma tela de temperatura, né? Onde vai ter a mínima, a temperatura no momento e a temperatura máxima ficam registrados e gravados na EPROM. Tá? Então, já dá para vocês terem uma ideia aí dos dígitos e dos números sendo alterados de acordo com as nossas fontes lá, de acordo com aquele switch case que eu criei, como é que isso daí se processa, né? Vai passar o primeiro minuto agora, vocês vão ver alterar o quarto caractere do relógio aí para 1, e assim vai. Eu só fiz a função até os minutos, né? Senão fica muito grande para ficar mudando as horas aí. Lógico que isso não tem nenhuma precisão, não é nada comparado à precisão do RTC, né? Que efetivamente é um relógio, certo? Mas já dá para vocês terem uma ideia como vai ficar legal esse projetinho aí. E nós vamos com ele, como todos que nós vamos desenvolver aqui, né? Nós vamos com ele até o final, desenvolvendo placa de circuito impressa. Vocês vão ter acesso a todos os arquivos, vão poder mandar fazer a placa, né? Eu dou o endereço de onde eu faço a placa, eu faço na China. É muito baratinho, uma placa dessa aí fica em torno de 15, 20 dólares, o conjunto de 5 placas já entregue no seu endereço. Nós vamos efetivamente montar o circuito, vamos fazer a caixinha para ligar com alto-falantes para o rádio, tudo direitinho, tudo impresso em 3D, todos os arquivos vão estar sempre disponíveis para vocês nas aulas, só vocês baixarem lá, não tem problema nenhum. Tá certo, meus amigos? Então aqui, para finalizar isso daí, né, nós vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso consumo de memória ao final desse vídeo 5, né? Nós estamos aí com 9.986 bytes de memória utilizados só para fazer isso daí. Eu confesso que eu já tinha feito um projeto parecido e vou abrir o coração para vocês, porque eu estava preocupado em usar o touch. Eu tinha usado esse processador 18F 2550,
E se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui o datasheet do 18F2550, para ver se ele tem a mesma memória. Eu acho que não. Ah, não vou achar o danado agora, tá? Não vou achar o danado agora, tá? Mas nós podemos ver aqui na internet, só para tirar uma dúvida, que é 18F2550 datasheet. Vamos ver quanto que tem de memória o 2550. 18F2550. Vamos ver aqui. Só para lembrar. É um integradinho muito bom também, um processador muito bom, mas a velocidade de clock dele não é tão grande, tá? E para mexer com um display desse tamanho, é preciso clock. Tá vendo, ó? O 2550, ele tem a metade da memória que nós estamos trabalhando. 16.384. Então, eu me recordo bem que quando eu cheguei nesse ponto, utilizando o 18F2550, essa memória já estava aqui, assim, ó. Aí eu fiquei meio com medo, né? Mas quando eu tomei consciência que esse processador ele tem o dobro da memória do 4550 ou do 2550 que eu usei na época, eu fiquei mais tranquilo e resolvi aí encarar o touch. Vai ficar bem legal. Perfeito, meus amigos. Fortemente encorajo a vocês que olhem, que vejam, que estudem, que leiam os datasheets. Isso é muito importante. É muito importante conhecer o datasheet, interpretar o que aquelas informações, aqueles registradores do LCD estão fazendo, de forma que você ganhe conhecimento, né? Não só receba as coisas prontas, sem saber ao certo o que elas fazem. Um grande abraço, meus amigos, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o like, é muito importante, de se inscrever no nosso canal, tá? Deixe os seus comentários aí, eu procuro responder sempre tudo que aparece. Ok? E nos vemos no nosso próximo vídeo aí. Um grande abraço, tudo de bom.